Bom dia, turminha! Sejam bem-vindos à nossa aulinha de terça-feira. Nossa aula de História. Muito bem, aulinha de História. Vamos pegar aí os nossos livros na página 40, tá bom? Nosso assunto de hoje, da aula de História, ainda vai ser sobre as escolas. Só que agora nós vamos falar sobre as escolas ao longo do tempo, a evolução e a transformação que as escolas sofreram com o passar do tempo, tá bom? Então, vamos pegar aí livrinho de história, página 40. Acompanhe a leitura do texto, tá bom? Na página 40. As escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo. Antigamente, havia escolas específicas para as meninas e específica para os meninos, ou seja, os dois não podiam estudar na mesma escola. Isso acontecia porque eles aprendiam coisas diferentes. Os meninos, por exemplo, eram preparados para trabalhar fora. Já as meninas aprendiam a costurar, a bordar, a cozinhar, ou seja, tinha aulas de prendas domésticas, porque eram preparadas para cuidar da casa. Muito bem. Então, nós já começamos a perceber aqui que no início a escola era bem diferente do que nós temos hoje em dia. Principalmente o quê? Porque as meninas e os meninos não iam os dois para a escola, na mesma escola, não é isso? As meninas iam para uma escola e os meninos para outra. Outra coisa muito diferente da nossa realidade de hoje era o quê? Era o que se aprendia na escola. Hoje nós aprendemos, não é, pessoal, na escola as mesmas coisas, mesmo os meninos e as meninas. Só que antigamente não era dessa forma. As meninas aprendiam o quê? Eram ensinadas o quê na escola? A cozinhar, a costurar, a cuidar da casa, muito bem, entre outras coisas, não é isso? Já os meninos, eles aprendiam coisas mais práticas que iam ajudar eles a encontrar um emprego, certo? Ótimo, muito bem. Continuando aqui. Naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas. As crianças não podiam sequer conversar. Inclusive, para as crianças que falavam, questionavam ou se opunham a alguma regra da escola, castigos eram dados. Os castigos podiam ser puxão de orelha, ficar de joelho sobre grãos de milho e até receber palmadas. Havia até um instrumento para castigar as crianças fisicamente. O nome dele era palmatória. Outra coisa que nós aprendemos, né? Nas escolas antigamente, existia um objeto chamado palmatória, que ele servia para quê? Para bater nas crianças, né? Era uma forma de castigo, né? Se fizessem algo errado, se conversassem, se rissem na aula, se perguntassem alguma coisa que não entendeu ao professor, ela podia, né, ser castigada com a palmatória. Ou então o que mais? Se ajoelhar no milho, por exemplo. Muito bem. Puxão de orelha era outro tipo de castigo, não é isso? Atualmente, as escolas são bem diferentes. As crianças são respeitadas e escutadas, e os castigos físicos foram abolidos. Então, nós já sabemos o que, professor, até agora? Sabemos que, primeiro, as escolas era diferente para os meninos e diferente para as meninas. Eles não podiam ir para a mesma escola. Depois aprendemos o quê? O que eles estudavam. Meninos, coisas para aprender a trabalhar. E as meninas, coisas para cuidar da casa, cozinhar, costurar, etc. Aquela criança que brincasse na sala, que risse, que perguntasse, ela era castigada, porque isso era terminantemente proibido. Criança não podia rir, não podia brincar, não podia se divertir, não podia perguntar nada ao professor, né? Então, perguntou, poderia sofrer algum tipo de castigo físico. E hoje em dia isso não é mais permitido. Hoje em dia não pode mais ter nenhum tipo de castigo, seja ficar de joelho, puxão de orelha, nada disso mais pode na escola. Entretanto, é preciso enfrentar outros problemas atuais nas escolas, como, por exemplo, o fenômeno do bullying. Isso mesmo, né? Quem aí já ouviu falar de bullying? Sabe o que é bullying? Muito bem. Vamos trabalhar agora aqui as formas como acontece o bullying. Bullying é um termo de origem inglesa e sem tradução para o Brasil. Esse termo bullying ele vai ser utilizado
para qualificar o comportamento agressivo dentro do espaço escolar. Esse comportamento abusivo pode ser praticado tanto pelos meninos como pelas meninas. O intuito de quem pratica bullying é o quê? É de maltratar, intimidar ou humilhar alguém. Além disso, eles também podem tentar amedrontar essas pessoas. Nesses casos, os atos de violência, seja uma violência física ou não, eles vão ocorrer de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontrem impossibilitados de se defender das agressões sofridas. Vocês sabiam que há vários tipos de bullying? Pois é, não existe apenas bullying de forma geral, né? Existem umas categorias, existem formas diferentes de se praticar o bullying. Por exemplo, existe o bullying verbal, que é quando a pessoa está insultando, ofendendo, falando mal, colocando apelidos maldosos, tá zoando a pessoa com brincadeirinhas chatas, né? Então, isso seria o bullying verbal. O que é que aí temos também o bullying físico e material. O que é que vai ser um bullying físico e material? É quando o coleguinha já bate, quando ele empurra, ele belisca, ele rouba, por exemplo, o dinheiro do lanche, rouba o lanche do coleguinha, rouba material escolar, né? Destrói, quebra o lápis, rasga o caderno, joga o livro, amassa, né? Então, esse vai ser o bullying físico e material, quando ele vai agredir a pessoa, né? Rasgar os bens e outros exemplos. Também existe o bullying psicológico e o moral. O que é o bullying psicológico e moral? É quando a pessoa que está praticando o bullying, ele quer humilhar a pessoa, ele quer excluir ela dos outros amigos, ele discrimina, ele chantageia, ele intimida, ele fala mal dessa pessoa, certo? Então, esses são alguns tipos, ainda tem mais. Vamos agora fazer um resuminho do que é bullying, né? Já sabemos que bullying é uma palavra que vem lá do inglês, não tem uma tradução para o português, por isso que a gente chama ele de bullying, tá certo? E como é que nós brasileiros qualificamos o bullying? Nós qualificamos como quando o colega, né, dentro da escola, dentro do espaço escolar, ele tem um comportamento agressivo, né? Pode ser um menino ou uma menina, tá bom? Não acontece apenas com os meninos. Não são apenas os meninos que praticam o bullying, tá certo? E o bullying vai ser caracterizado bullying quando o colega lá, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, como maltratar, intimidar, humilhar, amedrontar, bater, né, estragar as coisas dos colegas. Nós falamos sobre os tipos diferentes. Falamos sobre o bullying verbal, que é quando a pessoa xinga, arenga, dá apelidos feios. O físico, que é quando a pessoa bate mesmo, empurra, belisca, né? Bota o pé para a pessoa cair, rasga o material, né? Toma os lápis, toma o lanche, quebra, joga no lixo. O psicológico, né? Que é quando a pessoa tá rindo da outra, fazendo brincadeiras chatas, né? Isso ele chantageia, ele fala mal dessa pessoa, certo, pessoal? Nós também vamos ter o bullying sexual, que é quando acontece algum tipo de violência física, de algum abuso físico, como, por exemplo, passar a mão numa parte do colega que não pode, levantar uma roupa, por exemplo. Temos também um bullying muito sério, que é muito atual, que está muito voltado para a nossa realidade hoje, que é o bullying virtual. Ele recebe o nome de cyberbullying. Por que cyberbullying? Porque ele é cometido apenas na internet, certo? Como é que acontece o cyberbullying, tia? É quando alguém faz um vídeo no celular, em algum lugar, e joga na internet para rir da pessoa, né? Para fazer com que as outras pessoas fiquem vendo uma coisa constrangedora, desnecessária que foi para aquela pessoa. Há um predomínio de meninos bullies, que são aqueles que praticam o bullying, sobre as meninas. Os meninos, eles praticam a forma de bullying mais agressivas. Então, o que é que o livro está dizendo? Que do jeito que existem meninos e meninas que praticam o bullying, existe uma diferença na forma da prática do bullying. Como assim? Os meninos,
quando eles vão praticar bullying, eles geralmente vão para a parte agressiva, da agressão física, né? Ele empurra, ele bate, ele rouba, ele quebra as coisas. Já as meninas, elas vão pro bullying mais psicológico, né? É falando mal da coleguinha, é rindo, é tentando afastar ela das amigas, é tentando fazer chantagem, né? São as meninas que dão geralmente os apelidos chatos que a coleguinha não gosta, né? Então, existe essa diferença entre como os meninos praticam o bullying e como as meninas praticam o bullying. Qualquer dessas formas de bullying são erradas e trata-se de um crime. Portanto, procure observar se alguém na sua escola está praticando ou sofrendo bullying. E se você vir alguma coisa, leve para as pessoas que podem interromper, como, por exemplo, o coordenador da escola, o diretor, né, que vai passar para os pais da criança ou responsáveis, certo? Porque se for necessário, essas pessoas poderão e devem levar o caso para o conselho tutelar e as autoridades competentes para lidar com essa situação, tá certo? O que importa é que a gente não deixe de intervir, não deixe de julgar. Tá vendo algo desse tipo? Então vamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar que esse tipo de prática aconteça. Vamos passar agora então para a nossa atividade. Página 41 do livrinho de história de vocês, vamos começar a nossa atividade. Na primeira questão diz assim: observe a imagem abaixo. Depois vamos responder as perguntas. Nós temos uma imagem aí com a escola, tem assim, escola educar, e temos várias crianças. Letra A. De que escola são os alunos da fotografia? Tem o nomezinho aí da escola na imagem. Da escola educar, tia. Muito bem, podem responder. Letra B. Qual é o ano da fotografia? Podem observar que embaixo aí tem o ano da fotografia. Tem aí, ó, 2016. Coloquem aí a data. Qual é o ano escolar dos alunos? Tia, como é que eu vou saber? Olhe para a camisetinha deles. Qual é o número que tem aí? Tia, tá terceiro ano. Muito bem, coloque aí. Letra D. Essa classe dessa imagem aí, era só de meninos, só de meninas ou era mista? Que o que é uma escola mista, né? Uma turma mista? É quando pode ir todos juntos, meninas e meninos, como por exemplo a nossa sala de aula. Ela é uma sala de aula mista, né? Isso porque nós temos meninos e temos meninas juntos, ao contrário de como era antigamente, que a gente viu no livrinho de hoje, não é? Questão 2. Por que nas escolas do passado havia classes separadas para as meninas e para os meninos? Ah, tia, eu me lembro disso que você explicou. Você falou que era porque eles aprendiam coisas diferentes. Muito bem. Os meninos, eles aprendiam a trabalhar, eles aprendiam coisas que iam ajudar eles a encontrar emprego. E as meninas era para cuidar da casa. Muito bem, pode colocar isso. Questão 3. Faça uma entrevista com os seus avós sobre as escolas do passado. Letra A. Pergunte à sua vovó ou ao seu vovô o que ele estudava na escola. Letra B. Pergunte como era a relação dos professores com os alunos. Se os alunos podiam conversar, se os professores eram legais, se brincavam com eles, se tinha aquela história lá da palmatória, se algum deles já ficou de castigo, né? Faça essas perguntinhas aí para eles. Letra C. Os casos de indisciplina dos alunos, como eram resolvidos, né? Eram feito castigo, tia. Exatamente. As crianças não podiam rir, não é? Brincar, conversar. Então, quando isso acontecia, qual era a punição? Eles eram castigados. Como? Era puxada a orelha, eles ficavam de joelho no grão de milho, ou então eles apanhavam com a palmatória. Muito bem. Letra D. Qual é a sua melhor lembrança da escola? Essa pergunta lembrando é para o seu vovô ou vovó, tá? Não é a sua, não. É a dele. A melhor lembrança dele. Questão 4. Vamos ler o poema. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. Mas todos são importantes, como prata, ouro e cobre. Na minha escola se aprende que não existe perfeição e que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Muito bem.
Qual a mensagem passada por esse poeminha? O que é que vocês acham que esse poema quis dizer? Ele quis dizer que as crianças são todas iguais. Exatamente. São todas iguais e todas são importantes, não é isso? E que todas nós precisamos de quê? Carinho, atenção e respeito. Muito bem. Vamos colocar isso na nossa resposta. Que somos todos iguais, importantes e precisamos de respeito, carinho, né? E atenção. Questão 5. Marque um X na resposta certa. Eu gosto de ser tratado com. Com amizade? Sim, vamos marcar, né? Vamos para o de baixo. Com agressividade? Não, tia, eu não gosto que ninguém me trate de forma agressiva. Muito bem, então não vamos marcar. Terceira, com respeito? Sim, tia, eu quero ser tratada com respeito. Muito bem. Vamos agora, então, para do outro lado. Exclusão? Quem quer ser excluído? Ninguém, então não vamos marcar exclusão. A próxima, humilhação ou com apelidozinho chato que ninguém gosta. Também não, tia, também não quero ser tratada assim. E a última, com companheirismo. Sim, queremos ser todos tratados, né, com companheirismo. Atualmente, as escolas têm enfrentado um problema grave, que é o bullying, para o qual nós temos que dizer não. Muito bem. Página 43, questão número 6. Você sabe o que significa bullying? Vamos escrever aí nesse espaço. Como é que vocês lembram o que é que vai ser bullying? Lembro, tia, é um comportamento agressivo, onde a pessoa vai, de forma intencional, praticar, né, maus tratos, intimidar, apelidar. Muito bem. Então, podemos colocar aí. É um comportamento agressivo que acontece de forma repetitiva, que essa pessoa tem a finalidade de maltratar e ferir os outros. É importante esclarecer que todos os meninos e todas as meninas têm o direito de ser quem eles são. Questão número 7. Vamos escrever V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase. O bullying é uma brincadeira entre meninos e meninas? Falso, tia. Porque bullying não é divertido, bullying não é legal, né? Então não é brincadeira. Porque nós sabemos que brincadeira é algo gostoso, que todo mundo quer participar. Bullying não, então é falso. Segunda, todas as pessoas diferentes das demais merecem ser vítimas de bullying? Não, tia, ninguém merece ser vítima de bullying. Muito bem. Então, o que é que nós vamos responder aí? F, né? Porque isso é falso. Terceira frase. Quem sofre bullying geralmente sente-se triste, com medo e não tem vontade de ir à escola? É sim, tia, porque se alguém tá me xingando na escola, me batendo, eu não vou querer ir para a escola, eu vou ficar triste. Muito bem, então essa frasezinha aí, ela é verdadeira. E a última frase diz: é normal ser agressivo todos os dias na escola? Falso, tia, isso não é normal, né? Não é normal ter um coleguinha que está todos os dias, o tempo inteiro, implicando, arengando, né? É normal, às vezes, acontecer uma discussão, a gente brigar com um colega, o coleguinha dizer uma coisa que a gente não gostou, e a gente falar para ele, olha, não gostei do que você falou, né? Então, essas situações são normais, mas o coleguinha todos os dias implicando, batendo, né? Isso aí já não vai ser legal. Então, a última frase vai ser falsa. Questão 8. O que podemos fazer para dizer não ao bullying? Vamos lá. Primeira frase diz que nós devemos fingir que não está havendo agressão de forma nenhuma. Isso é uma atitude errada. Nós sempre devemos sempre procurar um adulto, não é? Para parar essa agressão. Não está gostando da brincadeira? Então, não, coleguinha, pare, não gostei da brincadeira, não é isso? Muito bem. Não marcamos a primeira. Segunda frase. Junto aos colegas, pedir ao agressor que pare. E isso, muito bem, vamos marcar o X aí. Porque nós não podemos aceitar calados, né? Isso, coleguinha, disse uma brincadeira que você não gostou, né? Então, você pode dizer que não gostou, não faça mais isso, pare, por favor, não é isso? Muito bem. Tá com medo de dizer sozinha? Então, pode chamar uma pessoa que você confie, um colega, um amigo que você confie e vá conversar com a pessoa, né, que está praticando esse tipo de agressão com você.
Terceira frase, procurar o professor ou a professora e contar o que está acontecendo. Marcamos também, né? Devemos sempre procurar o adulto, sempre procurar um responsável para contar o que está acontecendo. Principalmente se você já pediu ao seu colega, né, para não dizer aquela brincadeira, não fazer aquilo que você não gostou, que lhe incomodou, né? Principalmente se você já pediu, já conversou com ele e ele não parou. Então, devemos sempre procurar o professor ou o responsável. A última frase, falar para os pais sobre o que está acontecendo. Exatamente. Então, também devemos dizer ao papai e à mamãe, né? Porque o professor, às vezes você contou, né? O professor reclamou, aí o coleguinha parou, mas aí no dia seguinte ele brincou novamente daquela maneira que você não gosta. O professor reclamou de novo, né? E aí você vai e conversa com seu papai e com sua mamãe sobre o que está acontecendo, né? Devemos sempre manter os nossos pais e os nossos professores informados sobre o que está acontecendo na sala de aula. O bullying só traz problemas para todos os envolvidos. Questão número 9. Observe a cena e escreva uma mensagem dizendo não ao bullying. Nós temos aí, né, 3 coleguinhas rindo, não é isso? De uma colega e ela parece estar bem triste com isso, né? Então, o que nós podemos escrever aí, né, para tentar ajudar, que você acha que você poderia falar para dizer não ao bullying, né? Essa aí é bem pessoal, né? Crie sua própria frase, fique à vontade, né? Tia, pode ser que o bullying é errado, não pratique bullying? Pode ser sim. Faça amigos, não faça bullying? Pode ser também, né? Então, espalhe o amor e não a briga, né? Também, né? Então, você vai pensar na sua frase o que você diria para tentar parar uma situação de bullying, certo? Muito bem. Terminou aqui esse conteúdo. O que é que nós vamos fazer, tia? Muito bem. Pegar o livrinho de reforço de vocês na página 87, tá bom? Página 87 do livro de reforço de vocês. Lembrando que hoje tem aulinha também de gramática, mas tia só vai dizer as páginas, né? Como vocês já sabem, se a turma usar, tá bom? Muito bem, então tchauzinho, até amanhã. Beijo, meus amores.